Oi, eu sou a Nana, bem-vindos ao meu vlog. No vídeo de hoje, nós vamos falar de O Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares e vamos comparar o livro com o filme. Se você ainda não viu as partes separadas, eu fiz o vídeo do filme e o vídeo do livro que estão disponíveis no card aqui em cima. Se você quiser, tem também a minha playlist com todos os vídeos de filmes e a minha playlist com todos os vídeos de livros. Agora, vamos para a comparação. Se você assistiu o filme e leu o livro, você viu algumas diferenças complicadíssimas. Eu quero avisar que esse vídeo inteiro vai ter spoiler. Eu não tenho como evitar, e como ele era uma comparação entre o filme e o livro, a gente parte do pressuposto que você viu e ou leu. Então, né, com spoiler, tá? Vamos começar pelo roteiro? O livro, ele tem toda uma progressão de acontecimentos que geram consequências e geram tensão ao longo do livro, para que quando as coisas estranhas começam a acontecer, você já tá tenso e você já tá internamente se questionando. No filme isso não acontece. Eu acho que eles quiseram encurtar uma história muito grande no filme médio. O filme é médio. No filme médio, e acabaram com o problema de faltar informação. Eles tiveram que recorrer mais de uma vez à descoberta brilhante, que é o que eu chamo quando do nada um personagem conclui alguma coisa, que no livro tinha todo um raciocínio para ele concluir, mas no filme imagina se isso aqui acontece por causa disso, não sei o que, blá 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 blá, resolveu o trama do filme todo. Entendeu? O filme tem muito isso, que é um problema sério e que pra mim é uma falha de roteiro, de querer fazer tudo em muito pouco tempo. Tiveram algumas cenas maravilhosas, tá? Algumas cenas muito fiéis ao livro. Inclusive, como eu tinha acabado de ler o livro, deu pra reconhecer até diálogos, assim, impressionante. Agora, por outro lado, algumas cenas sumiram. Meu telefone tá tocando. E outras cenas apareceram muito bem, muito melhor do que elas estavam antes. Peraí. A cena do... é Victor que ele chama? O irmão da Brówyn levantando dos mortos e conversando me deu um susto sinistro. E é muito melhor do que a versão do livro, muito embora não tenha tido a tensão de ir procurar o menino escondido dentro da casa. Ninguém ficou muito enrolando pra dar as informações pro Jacob, então não tinha aquela tensão do esse povo tá me escondendo alguma coisa, e nem a desconfiança, nada do tipo, sabe? Outra coisa que eu não gostei foi que o rapaz invisível, Millard, o Millard no livro, ele escreveu tudo o que acontece na cidade, assim, diversão da vida dele é analisar a cidade. E no filme, ele é só um menino invisível, sabe? Ele não é tão inteligente no filme quanto ele é no livro, ele não é tão complexo, sabe? Ele foi reduzido muito, assim. Por outro lado, eu achei muito mais fácil entender a volta no tempo do jeito do filme do que no do livro. No do livro, eu aceitei que voltava, mas eu vou ser bem sincera que eu não entendi como, assim, sabe? O modus operandi da coisa. Mas no filme tá muito claro e é de um jeito bem legal, uma cena muito bonita. Me incomoda muito que Jake não tenha explorado bem a casa abandonada, porque eu tava esperando muito, mas aí é uma coisa pessoal, eu tava esperando muito aquela cena em que ele tá lá vendo o baú de fotos com as fotos de todas as crianças e pensando, nossa, talvez meu avô estivesse falando a verdade, embora esteja tudo destruído aqui, talvez ele estivesse falando a verdade, e aí ele começa a entender o processo antes de ver as crianças peculiares. Nesse, as crianças peculiares simplesmente foram até ele e falaram que vem cá que a gente tem que te contar um negócio. E levaram ele, assim, tipo, vem com a gente, tá? E aí, sabe, muito mais simples e não tão legal, né? Em compensação, a aparição das crianças peculiares é mais legal. Elas começam a correr, enganar ele, não sei o que, eu achei divertidinho, assim. Eu queria entender, alguém por favor me ajuda a entender, por que eles trocaram a Olive com a Emma? Tipo assim,
Eu não entendi, é a mesma personagem, idêntica a Emma e a Olive. Tipo assim, a Emma tá lá toda... A Emma que chama Olive no filme tá toda construída como Emma, maravilhosa, mas aí ela chama a Olive e ela tá com Enoch. Aí a menina toda construída pra ser a Olive, toda perfeitinha Olive, chama a Emma e tá com o Jacob. Eu não percebi qual que foi a diferença narrativa e qual que foi o propósito disso. A Emma, ela era um personagem muito bom a ser explorado, e aí ela ficou de lado pra dar espaço pra Olive, sabe? Eles tinham uma personagem pronta e complexa, porque enquanto protagonista a Emma tem toda uma complexidade que a Olive não tem. E aí eles pegaram isso e... Tá, mas eu gosto mais da Olive e colocaram ela de protagonista. Sabe? Uma cena que eles substituíram no filme foi a cena que a Emma leva o Jake pro barco, o barco afundado, sabe? Por um lado, do jeito que tá, que é ela chama Emma também, né? Mas no caso é a Olive. Limpa a água do barco pra eles ficarem na bolha de ar. Desse jeito é mais impactante, tá? Não vou dizer que não funciona, funciona. Mas o esquema deles embaixo d'água, só olhando pra cara do outro com os peixes de luz em volta, tinha um potencial maravilhoso que foi desperdiçado. No geral, assim, são mídias diferentes. Eu esperava adaptações, mas eu esperava adaptações lógicas. Algumas, como eu falei, foram muito boas, outras foram ruins e outras simplesmente não fizeram sentido. Eu acho que a atmosfera do filme foi muito bem transportada. A Senhora Peregrine e os personagens estão todos muito bem feitos no filme, e muito parecidos com os personagens do livro, fora diferenças de idade e essas coisas, que se você viu no meu vídeo do filme tem até uma justificativa. Mas assim, sabe, o resumo da obra foi uma adaptação bem feita. Melhorou uns pontos, piorou outros, foi fiel até onde deu, mas cagou umas coisas. Então assim, é um livro bom, é um filme bom. Ver os dois foi meio complicado se você comparar, mas se você tratar eles separados são ótimos, tanto o livro quanto o filme. Eu quero saber quais foram as impressões de vocês em relação ao livro e ao filme. O que vocês acharam? Alguma dessas mudanças que eu apontei foi mesmo necessária? Qual e por quê? Teve alguma coisa que vocês acharam que ficou melhor ou pior? Eu quero saber tudo aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.